1 de João capítulo 5, de 1 a 13, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Essa carta foi escrita pelo apóstolo João. Ele não assina a carta, mas a sua autoria é atribuída pela tradição cristã devido às grandes semelhanças desse escrito com o Evangelho de João, corroborado também com a familiaridade do autor com a pessoa de Cristo, tendo ele afirmado, logo no capítulo 1, no começo da carta, que ele foi testemunha ocular do ministério de Cristo. Nas outras duas cartas de João, ele é chamado de o ancião, ou o presbítero, sendo provavelmente o único apóstolo vivo na época da escrita dessas cartas, por volta dos anos 85 e 90 depois de Cristo. Essa carta foi escrita a partir de Éfeso. Tudo indica que é uma carta circular, endereçada às igrejas da província da Ásia Menor, porque não há aqui nenhum endereçamento específico. João passou os seus últimos dias ali naquela região, e o seu objetivo foi expor a heresia dos falsos mestres e confirmar a fé dos verdadeiros cristãos. Ele declara explicitamente o seu objetivo ao escrever a carta: firmar a garantia da vida eterna naqueles que creem no nome do Filho de Deus. É o que nós lemos aí no capítulo 5, versículo 13. Pode o crente ter certeza da sua salvação? É possível ao crente perder a sua salvação após ter entregue a sua vida a Cristo? É ponto pacífico na Bíblia que somente será salvo aquele que perseverar até o fim. Nós lemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. É ponto pacífico também que a coroa da vida será dada àquele que for fiel até a morte. Isso está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Então, em nenhum momento nós estamos querendo dizer aqui que alguém que se desviou da fé em Cristo será salvo, independente do seu comportamento ou de suas atitudes. Isso não tem respaldo bíblico. A questão é, como essa perseverança do crente se dá? Nós seremos fiéis até a morte, porque venceremos o pecado, o diabo, o mundo, a carne, por nossas próprias forças?
Ou é o próprio Senhor Deus quem nos conduzirá na fé até o fim? A doutrina calvinista, ela tem 5 pontos fundamentais. O 5º e último ponto é exatamente sobre a perseverança dos santos. Diz o seguinte: aqueles a quem Deus chamou para a salvação e depois a comunhão eterna com Ele, não podem cair em desgraça e perder a sua salvação. Porque a salvação é obra de Deus do começo ao fim. Se uma pessoa apostata da fé, nunca foi realmente salva. A nossa confissão de fé, os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, diz no seu artigo 18, da união do crente com Cristo e do poder para o seu serviço. Aqueles que têm o Espírito de Cristo estão unidos com Cristo e, como membros do seu corpo, recebem a capacidade de servi-lo. Usando desta capacidade, procuram viver e realmente vivem para a glória de Deus, seu Salvador. No artigo 19, da união do corpo de Cristo, diz o seguinte: a igreja de Cristo no céu e na terra é uma, e se compõe de todos os sinceros crentes no Redentor, os quais foram escolhidos por Deus antes de haver mundo, para serem chamados e convertidos nesta vida e glorificados durante a eternidade. Então, a nossa igreja, a doutrina que nós cremos, afirma a perseverança dos santos. E essa perseverança não abre 1 milímetro para que nós possamos viver desordenadamente. Muito pelo contrário. A fé na perseverança dos santos, por obra do Espírito de Deus em nós, nos faz viver muito mais em santidades, movido por gratidão a esse amor maravilhoso de Deus. Eu não sou o que sou para ser salvo. Eu não faço o que faço para ser salvo. Eu sou o que sou, faço o que faço, porque eu já estou salvo. Então essa doutrina é maravilhosa e nós não podemos abrir mão dela. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse processo de salvação. Em primeiro lugar, a salvação ela é iniciativa de Deus. Vamos abrir em 1 de João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, nenhuma corrente doutrinária ou teológica vai cometer a loucura de defender que a salvação partiu do homem. De Gênesis a Apocalipse, o tempo todo nós vamos ler que a salvação partiu de Deus. Ele escolheu nos salvar quando éramos ainda pecadores. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Romanos 3:10 vai dizer: não há um justo, nenhum sequer. Deus olhou e, não vendo um justo sequer, Ele decidiu nos amar e nos salvar, sendo nós pecadores. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. No grego aí a expressão é necros, morto. Morto não pode se ajudar, morto não pode levantar a mão, morto não pode pedir ajuda, morto não melhora. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida. Então o que nós fizemos para ser salvos? Deus escolheu nos salvar e pronto. Somos salvos pela graça de Deus. E isso não vem de nossas obras, dos nossos esforços ou dos nossos méritos. É um dom de Deus, conforme está escrito em Efésios 2, versículos 8 e 9. A iniciativa da salvação é de Deus. Em segundo lugar, a consumação da salvação também é de Deus.
Nenhuma corrente doutrinária deixará de reconhecer que Jesus, além de ser o autor da nossa salvação, ele é também o consumador da nossa salvação. Da mesma forma que Deus tomou a iniciativa de nos salvar, ele também completará a obra até o dia de Cristo Jesus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 está escrito: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele começa e ele termina. Ele é o autor e o consumador. Desde o momento em que nós queremos Deus, é Ele quem está trabalhando em nossos corações, faz parte da sua aliança eterna. Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 32, versículo 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Qual é a aliança eterna que Deus fez conosco? Não foi nos salvar em Cristo Jesus? Então, quando nós nos rendemos a Cristo, o próprio Deus coloca o temor dele em nosso coração. E o Espírito Santo constrói algo em nós indestrutível. Irmãos, até aqui não tem controvérsia alguma, não tem dificuldade nenhuma de entender. O autor da salvação é Deus, o consumador da salvação também é Deus. Agora, a manutenção da salvação também é de Deus. Aí aqui há controvérsia, porque há uma linha doutrinária que defende que é o homem que mantém a sua salvação. Ora, irmãos, se cremos que a iniciativa e a consumação da salvação são de Deus, por que apenas a sua manutenção estaria a cargo do homem? A Bíblia é rica em textos que nos ensinam que a perseverança não é dos salvos, a perseverança é do Salvador. Olha o que diz João capítulo 10, dos versículos 25 ao 30. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ora, somos nós que seguramos na mão de Deus, ou é Deus que segura na mão daqueles que são verdadeiramente suas ovelhas? A perseverança é do Salvador, a perseverança não é do salvo. Jesus conhece as suas ovelhas o conhecem, elas nunca perecerão, e das suas mãos ninguém as poderá arrebatar. Mas pastor, eu conheço um monte de gente que se afasta. Ora, as que se afastam, a explicação está aqui no versículo 26. Mas vós não creis, porque não sois das minhas ovelhas. Quem não é ovelha, se afasta. Quem é ovelha, jamais se afasta, porque Jesus é quem segura as suas ovelhas. E diz, o que eu tenho é maior do que tudo. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Pastor, mas se eu quiser sair? Você não vai querer sair. Não tem jeito de você querer sair. Ninguém vai querer sair. Quem é que experimenta a plenitude do Espírito, a presença de Deus e quer voltar para o chiqueiro, irmãos? Ninguém. Agora, quem não é ovelha, né, que resolveu brincar de ovelha, pode não gostar e sai. João deixa isso bem claro. E o mesmo João que nos ensinou isso é o que disse lá na sua primeira carta. Eu estou escrevendo isso para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Paulo também ensina diversas vezes em suas cartas sobre a perseverança dos salvos. Vamos abrir primeiro em Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 39. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que perde salvação, irmãos? Aqui diz, no verso 30, aqueles a quem Deus justificou, a esses também glorificou. Já está feito. É só uma questão de tempo para nós. Deus já sabe se você é salvo ou se não é. Claro que Ele não vai te salvar sem Cristo. Claro que você vai se movimentar em dado momento. Mas não tem a menor chance desse perde e ganha. Aqueles que Deus chamou e justificou, também glorificou. Nós já estamos glorificados, mas é um ato a se cumprir, porque nesse mundo nós somos carne, mas aos olhos de Deus, aquele que Ele justificou, Ele também glorificou. Está pago. A dívida que Deus perdoou, Ele jamais voltará a cobrar. A Bíblia fala da figura da adoção. O filho adotado, ele nunca pode ser deserdado. A Bíblia diz também que nós somos escravos de orelha furada. O escravo de orelha furada é aquele escravo que quando chegava o ano do jubileu, que ele era solto, ele dizia, não quero ir embora, eu quero ficar aqui. E o dono dizia, mas se você ficar, você nunca mais vai poder ir. É isso que eu quero. Eu não quero ir a lugar nenhum, estou feliz aqui. O Senhor me trata como um pai. Todas as figuras que a Bíblia usa sobre nós e Deus nos levam a entender que uma vez que Deus nos justifica, nós nunca mais deixaremos de ser justificados. E nessa condição, tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus para nós? Está escrito aí, o nosso propósito é sermos conformes à imagem do seu Filho. Tudo vai cooperar na vida do crente para ele ser igual a Jesus. Quando ganhamos é porque Deus está fazendo a gente ser igual a Cristo. Quando perdemos, Deus está trabalhando em nós para sermos iguais a Cristo. Quando a coisa vai bem, Deus está trabalhando em nós para sermos iguais a Cristo. Quando a coisa vai mal, Deus está trabalhando em nós. Tudo coopera. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, irmão? Se Deus é por nós, para nos salvar, nos chamar, nos justificar e nos glorificar, quem poderá ser contra nós? Quem nos separará do amor de Deus? Gente, olha esse contexto. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não tem capeta, não tem pessoas, não tem distância, não tem situação. Nada nos separará do amor de Deus. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo ainda escreve em Romanos capítulo 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. A mesma coisa que ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele diz também em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Paulo usa aqui 3 vezes a expressão confirmar. A palavra confirmar vem do grego esterizo, que significa tornar estável, colocar firme, fazer constante. Irmãos, é Deus quem nos faz ser estáveis, firmes e constantes. É Deus quem opera a manutenção da nossa salvação. O apóstolo Pedro também confirma esse ensinamento nas suas cartas. Olha o que diz 1 de Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. Regenerar é fazer, gerar de novo. É o novo nascimento, é aquela nova vida para aquele que estava morto em seus delitos e pecados. Ele nos regenerou. Ele nos fez nascer de novo, nos deu uma herança incorruptível. Essa herança está reservada no céu para vós outros. E como é que você sabe que vai alcançar essa herança? Porque você é guardado pelo poder de Deus para a salvação. Está aí no versículo 5. Não somos nós quem nos guardamos. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Por isso não nos desviamos da fé. Por isso não negamos Jesus Cristo. Por isso vamos ficar firmes até o último dia. Não porque nós somos os caras. Muito pelo contrário, porque nós reconhecemos que não somos nada. E escolhemos viver em completa dependência desse Deus. E Ele, pelo seu poder, vai nos guardar em segurança até tomarmos posse dessa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Está reservada, só falta entregar. Está pago. Ainda em 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O que o homem faz aqui, irmãos? Cadê a obra do homem? Cadê o esforço do homem? Cadê o mérito do homem? É Deus que nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortifica e nos fundamenta. O crente pode até vacilar, irmãos, mas quando isso acontece, é Deus mesmo quem segura nas nossas mãos e nos mantém na presença dele. Foi isso que aconteceu com o salmista Asaf, lá no Salmo 73. Nós vamos ler verso 2, verso 3, 17 e do 23 ao 26. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam,
Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O crente pode bambear? Pode. Asaf diz, faltou isso para eu desviar. E o problema dele foi que ele estava passando muita luta e ele olhava para o lado, os ímpios estavam indo de vento em popa. Mas isso aconteceu até o dia que ele entrou no santuário de Deus. Ele entrou na presença de Deus e ele atinou para o fim deles. Ele voltou à lucidez. Ele disse, espera aí, daqui a pouco essa vida vai acabar. Para onde que eu vou e para onde eles vão? Opa, eu estou no caminho certo. E aqui no final ele nos diz exatamente como é o processo da salvação, irmãos. Eu estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Cadê a obra do homem? Cadê o mérito do homem? Cadê o esforço do homem? É Deus que faz tudo. Ele tomou a iniciativa de me salvar porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Ele me tomou pela mão, me conduz nessa vida, me dando conselho, e depois me recebe na glória, como consumador da minha fé. Agora eu pergunto, como é que um verdadeiro crente desvia da fé? Se é Deus que segura na mão dele. 1 de João, capítulo 5, ele começa dizendo no verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você crê que Jesus é o Cristo de Deus? O Messias, aquele que Deus enviou ao mundo para morrer pelos seus pecados? Se a resposta é sim, você é nascido de Deus. Você é um filho de Deus. Ponto. Verso 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Então você vence o mundo. Ele não diz aqui, vencerá, tem grande chance de vencer. Não, olha, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Mas eu não me sinto salvo. Quem é que vai te convencer de que você é salvo? Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele disse, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Pergunta para ele agora, Espírito Santo, eu sou um filho de Deus? Peça ao Espírito Santo, Senhor, testifica agora na minha alma que eu sou um filho de Deus. Eu quero ter certeza da minha salvação. O Espírito Santo testifica com o seu Espírito. E se Deus te der esse testemunho, aí dentro de você, ninguém pode arrancar. Porque esse testemunho que o Espírito Santo dá dentro de nós, ele é tão forte, que você diz, eu não tenho como negar. Pode o mundo inteiro dizer que eu não sou um filho de Deus, mas uma pessoa diz aqui dentro de mim que eu sou um filho de Deus. Então, se você não se sente um salvo, provavelmente você não é mesmo. Porque aquele que é nascido de Deus tem em si o testemunho. Versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Pergunte para você, você tem o Filho? Aqui não está perguntando se você é batizado, se você dá dízimo, se você frequenta igreja, se você levantou a mão e foi à frente. Está perguntando, você tem o Filho? Se você tem o Filho, você tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João disse que escreveu para isso, para nós sabermos que temos a vida, nós que cremos em Jesus Cristo. Nós podemos sim ter a certeza da salvação. Não dizemos isso por sermos arrogantes, confiantes, ou por nos escudarmos na nossa própria capacidade. Nós dizemos isso porque cremos naquele que prometeu nos guardar até o fim. Como Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Uma vez que fomos salvos pelo Senhor, somos salvos para sempre, exatamente como diz as Escrituras.